De pedir você, por gentileza, cumprimente uma ou duas pessoas, diga: é bom estar aqui com você hoje, nessa noite. Isso, fale com alguém hoje, dê um sorriso para alguém. Isso abençoe a vida de alguém com a palavra. A você, irmão, que está em casa, recebendo também de Deus através da live, que o Senhor te abençoe. Tem alguns irmãos também conosco e tenho certeza que o Senhor, Ele é poderoso para tratar dos nossos corações infinitamente mais. Hoje pela manhã nós tivemos uma ceia abençoadíssima. Amém, querido? O Senhor falou poderosamente. Obrigado. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações hoje pela manhã. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui dentro desse propósito, reunidos como família, como igreja, para mais uma vez podermos falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero falar com você hoje, nessa noite, um tema que já prego algumas vezes, já há um tempo não falo, mas o Senhor me trouxe uma revelação diferente em cima de um mesmo texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo, por gentileza. Quero falar com você hoje, amigo e irmão, como lidar com a decepção. É o tema que eu quero falar hoje, nessa noite. Como lidar com a decepção. Quero tratar isso com você através da palavra do Senhor. Na quarta-feira, e eu quero te estimular, a incentivar, motivar você a estar conosco às quartas-feiras. Essa quarta em especial, como todas têm sido, apesar de estar fazendo bastante frio, mas o Senhor usou a Milena com muita graça, com uma palavra extraordinária, onde Milena, quem estava aqui quarta-feira, pode dizer bem o que eu estou dizendo. Deus usou a Milena para falar algo muito profundo aos nossos corações. E uma das coisas que a Milena falou me lembrou sobre um detalhe importante sobre a vida de Davi. E ela ali trouxe para nós esse cardápio espiritual, onde podemos ser servidos com alegria. E isso me despertou a falar algo com você sobre a decepção. É importante nós entendermos como lidar com esse tipo de sentimento, como lidar com esse tipo de estado, principalmente com pessoas como eu e como você, que lidamos todo o tempo com pessoas ou situações, ou até mesmo a nós mesmos. Então, o texto que eu quero trazer para você, texto conhecido, já pregamos algumas vezes, mas o texto ele continua o mesmo, mas a atualização da Bíblia ela é fantástica para dentro do seu contexto, que está no livro de Salmos, o capítulo 3. Eu quero trazer essa narrativa com você em nome de Jesus. Isso. Estou vendo ali meu amigo pastor Cristiano chegando, senta aqui com a gente, mano. Salmo capítulo 3, diga glória a Deus. Você já encontrou? Muito fácil. Pedir também os meus meninos, coloque no telão, por favor, para que possamos a todos compartilhar desse texto. Também pedir carinhosamente, pastor Marlo, aos meninos da nossa mídia que têm feito um trabalho tão incrível para tirar trechos daquilo que eu vou falar, para colocar, porque eu quero enfatizar isso durante a semana inteira, lidar com a decepção. O Senhor tem falado isso ao meu coração. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre algumas coisas. Pela manhã nós pregamos uma mensagem, um livro de Timóteo, e falamos sobre demônios. Fugiu da cabeça agora, pastor Malo, me ajuda a tentar com a cabeça melhor do que a minha. Quem me lembra da mensagem de manhã, o tema, me lembra aí porque eu esqueci. Oh Deus, é tanta coisa na minha cabeça. Oi? Espíritos sedutores e doutrina de demônios. Nós pregamos hoje pela manhã. Dá um sorriso para quem está do teu lado. Você estava de manhã na igreja? Você deveria estar. O cobertor te venceu, esse edredom, né? Jesus, quem é esse cobertor aí? Foi maravilhoso. Olha que texto fantástico. Deixa eu ler com você em nome de Jesus.
Deixa eu ler com você. Diz assim o texto. Senhor, capítulo 3. Os irmãos encontraram, diga amém. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muito numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, talvez na sua versão está dizendo, dizem da minha alma. Não há salvação para ele em Cristo Jesus. É assim que está escrito na tua Bíblia? São muitos os que dizem de mim, ou que dizem da minha alma. Não há salvação para ele. Versículo 3 diz assim, e aí começa algo profético. Porém, irmãos, preste uma coisa. Toda vez que tiver um cenário na minha e na sua vida, que alguém ou alguma coisa colocou uma sentença, se você entender qual é o propósito de Deus na sua vida, deram a sentença, e aí vem Deus dizendo assim, porém. Só, entendeu? Laudo médico diz assim, isso, piriri, piriri, aí, Deus, porém. Não tem como, não tem jeito, não vai dar, você não vai alcançar, não vai conseguir. Aí o Espírito Santo tem que falar assim, porém. Entendeu? Bota na mão do teu coração, fala isso para você. Não precisa falar para ninguém, não, fala para você. Tem um porém de Deus. Tem um caminho que você ainda não conhece, que vai se revelar na tua vida. Você crê nisso? Versículo 4, ó, vamos de novo? Versículo 3, perdão. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Ah, irmão, é para você glorificar. És o meu escudo. É a minha glória. É o que exalta a minha cabeça. Irmão, isso aqui é uma declaração no meio do pior ambiente que você pode estar. Ele está dizendo assim, porém, tu és o meu escudo, tu és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Aí, versículo 4, vamos parar nele, vai dizer assim, ó. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve e me atende do seu santo monte. Ah, irmão, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler de novo porque eu estou inspirado por Cristo para poder falar algo sobre a tua vida nessa noite. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve e me escuta do seu alto monte. O Senhor está com os ouvidos inclinados para te ouvir nessa noite. Preste atenção numa coisa. A decepção, e não fugindo do tema, ela é um dos sentimentos que mais nos assombra ao longo da nossa vida. Temos dentro dessa igreja várias classes de pessoas com suas distinções, idades. E quando você olha para a nossa história, você vai observar que a maneira que você começou já não é mais a mesma. A gente passa o tempo e os nossos gostos mudam. Você já parou para observar que às vezes a gente começa gostando de um determinado tipo de cardápio ou um determinado tipo de cor de roupa e de repente passa o tempo e você já fala assim, eu não usaria mais isso, eu não gosto mais disso, mudou. Então, em todo o tempo, assim como nós evoluímos dentro de questões emocionais, espirituais, nós também mudamos os nossos gostos. Hoje nós queremos comer qualquer alimento que você goste. Amanhã você já está querendo comer outra coisa. Hoje você decidiu, tem irmãs que são assim, nada contra, mas tem irmãs que têm dificuldade de se arrumar. Aí você fala assim, por quê? Porque ela tem vários vestidos, várias camisas, são várias possibilidades, vários tipos de combinação. Te achei, irmã. Vários sapatos, meu Deus do céu. Tudo fica bonito. Mas no crivo dela, irmão, olha, presta atenção. No olhar dela,
A mulher tem isso, às vezes ela levanta de manhã e se ela não estiver bem, se ela achar que o universo não está a favor dela, pode ser a roupa mais linda, pode ser... Tem mulher aí? Não, pensei que eu estou sozinho nisso. Pode ser a roupa mais linda, pode ser a ornamentação melhor, a maquiagem, o perfume mais maravilhoso, o sapato mais lindo. E ela vai dizer assim, eu estou feia hoje. Aí se tu, mano, não tinha aquela sabedoria, fala assim, meu amor, você está maravilhosa. Às vezes a mulher está igual uma bruxa. Calma. Às vezes ela está estranha. Mas se você tem sabedoria para poder falar uma palavra para ela, você muda isso. Aí você fala assim, poxa, pastor, falou que ela está igual uma bruxa? O que você está querendo dizer com isso? Deixa eu te falar uma coisa. Está vendo esse adjetivo que você riu? Você nunca deve falar isso a uma mulher. Você nunca pode liberar uma palavra dessa com uma mulher. Por quê? Porque você pode ferir e magoá-la. Posso falar uma outra coisa que derruba uma mulher? Quando ela está acima do peso. E a mulher, ela tem umas coisas que ela pode estar de qualquer jeito, assim, ou muito atlética, ou talvez nem tanto. Mas ela sempre vai olhar no espelho e achar que ela pode melhorar alguma coisa. Tem mulher aí? E se você que está em volta dessa mulher não alavancar o potencial dela, você pode jogar essa mulher dentro de um lugar de desconstrução tão grande que o emocional dela vai ser totalmente desconstruído e fatalmente você vai perder a conexão dentro de um propósito. E você me pergunta, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu coloquei a figura da mulher para poder dizer. Às vezes nos decepcionamos com as pessoas que mais deveriam nos alavancar. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas que, olhando para elas, nós vemos um potencial incrível. E eu vou te dizer por que escolhi esse texto para falar para você. Olhamos para essas pessoas, projetamos, e a pior coisa que eu acho na vida de um líder, e eu vou te falar na qualidade de líder, não quero falar como pai, nem quero falar como marido. Eu quero falar como líder, que atuo como líder há anos da minha vida. Está minha mãezinha e meu paizinho aqui que pode dizer para mim. Por incrível que pareça, até mulheres na igreja eu já liderei. Você vai falar, que isso, pastor? Chegou um tempo na minha vida que, com 15 anos, na igreja onde servia, não tinha uma mulher para reger ou para liderar, e tinha um grupo de mulheres, então tinha um congresso. Então o pastor falou assim, Carlos, você vai ser o líder das mulheres agora. Imagina um menino de 15 anos, com um contrabaixo na mão, e está ali meu amigo Everton, que não me deixa mentir, que estava ali comigo, e ele era o baterista da igreja, e nós conduzíamos o louvor da igreja, e naquela época, presbítero Maurício, não tinha guitarra, não tinha nada disso, era só baixo e bateria. E aí eu virei para uma irmã e falei assim para ela, você vai ser regente. Aí algumas outras que tinham uma voz mais afinada, elas falaram assim, você nunca vai ser regente. Você não é afinada. Você não tem porte de regente. Como você pode ser regente? E ela virou até mim, eu era um garoto, e ela falou assim, eu não posso ser. Porque aquelas que cantam um pouco melhor, elas disseram que eu não posso. E aquela mulher criou durante um tempo uma síndrome de dependência emocional, aonde quando ela começava, e eu falei com ela assim, irmã, a gente vai começar assim, levanta suas mãos, irmãos, só espiritual vai entender o que eu estou querendo ensinar para você hoje. E ela não sabia nem o que fazer. Eu falei, irmã, a senhora vai, tudo que eu fizer, a senhora faz. E aí a senhora começa a fazer assim, ó. E a gente vai tocar, e a senhora vai olhando para mim. Conforme eu vou dançando com baixo, a senhora vai vindo no meu ritmo. Eu vou balançando, eu vou dançando aqui, e a senhora vai vindo. E aí, eu me lembro até do louvor. Jesus é fogo
Jesus é poder, Jesus é demais. Tem alguém que lembra desse hino? Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Pelos olhos da fé, irmão, já posso. E eu vinha, eu dançando com baixo, e ele. E eu falei, vamos vir ela. E ela vindo. Só que quem estava habilitando ela, irmão, isso é muito sério. Quem estava habilitando estava dizendo assim. Quem estava habilitando sabia que ela ainda não estava pronta. Quem estava habilitando, que era no meu caso, sabia que ainda ela precisava de muita coisa. Mas o meu olhar, que estava numa posição acima, estava dizendo assim: você pode, você consegue, você vai ir à frente, você vai avançar, tu é a melhor que tem aqui no meio desse negócio. Só que o problema dela, que ela estava, e eu estava indo, eu estava dançando, Priscila, e eu rebolando, e coisando, e dançando com baixo na mão, e daqui a pouco, só que o problema dela, sabe qual foi? Que ela parou de olhar para mim, e ela parou de olhar para, ela começou a olhar para as quatro, que dentro do seu crivo, ela não sabia fazer, ela não sabia cantar, e ela não tinha ritmo. E eu estou falando de uma coisa que já aconteceu há mais de 30 anos atrás. E se eu perguntar para você, você vai dizer: pastor, cadê essas quatro? Todas desviadas da casa de Deus. E cadê essa irmã? É uma das maiores regentes da igreja, que ela pertence até hoje. Toda hoje que ela me passa, minha mulher até fala assim: nossa, essa irmã, minha mãezinha já até sabe quem eu estou falando. Eu não posso passar na rua quando ela fala assim, meu gordinho, meu amor. Ela não me trata como pastor, ela me trata como um filho. E ela falou uma coisa comigo assim: todo dia que eu estou regendo um grande coral de mulheres, eu glorifico ao meu Deus. Mas eu lembro de um menino que tinha 15 anos de idade, estava dançando e falando assim: você pode, você consegue, você é a melhor. Você é melhor para essa igreja. Pastor, o que você está querendo dizer? O problema da decepção é que você criou expectativas nas pessoas erradas. Você deveria anotar isso. Como você consegue resolver isso? Você está depositando e confiando, entregando aquilo que você tem de melhor a pessoas que não podem validar aquilo que você pode ser. Você não entendeu que quem pagou o preço por você não foi o pastor, foi Cristo. E Cristo está dizendo para mim e para você: tu és o melhor da minha criação. Tu és a princesa, o príncipe que eu escolhi para esse tempo. Então, por conta disso, eu quero te falar algo para você. Se Deus disse que você é, pode levantar o inferno inteiro. Irmão, escuta isso. Enquanto você der ouvidos àqueles que não têm nenhum tipo de qualificação espiritual e às vezes até moral para poder te aconselhar e te alavancar, você vai ficar preso dentro de um ciclo que se repete, um loop infinito. Sabe por quê? Porque o teu alvo deveria ser os céus. Você deveria olhar para Cristo, mas a sua preocupação é: o que você acha? Está gostando da mensagem? Está confortável para você? Está confortável? Você está sentindo? A cadeira está boazinha? Estou falando aqui, estou falando muito alto para você. Você quer que eu abaixe um pouquinho mais o tom da minha voz? Sabe o que é isso? Você está infantilizando um propósito que vai além daquilo que acham ou não de você. Número 1, existem coisas na nossa vida que nós vamos ter que resolver com ação. Existem coisas na nossa vida que vamos ter que levantar com ação. Vamos ao texto? Vamos ao texto, porque senão palavras não significam nada, mas a palavra de Deus, ela me qualifica. Que texto é esse, pastor? O que você está querendo dizer para a gente nessa noite? Esse texto fala de um episódio que é uma lembrança, Juliana. Que lembrança é essa? É a lembrança de um relato de Davi. Ele está cantando um salmo aonde ele está relatando algo que aconteceu. Aí você: que isso, pastor? Porque não é qualquer coisa. Senhor, talvez você lê, e esse é o problema nós só estamos lendo, Richard. Nós não estamos sentando para meditar e entender a profundidade que o texto está dizendo. Muitos se multiplicaram
multiplicaram, quantas coisas aconteceram, e aí a gente fica querendo poetizar em cima de questões de pecado, em cima de questões humanas. Não, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, deixa eu traduzir para você, acretei a tecla SAP, Cristina. Meu filho Absalão me traiu, porque esse contexto é a história de Davi falando sobre Absalão. Meu filho me traiu, decepção, dentro de casa. E ele tomou tudo o que o Senhor tinha colocado sobre a minha responsabilidade. E agora, da noite para o dia, irmão, preste atenção nisso. Quem balançava a bandeirinha dizendo, lindo, maravilhoso, nosso querido rei lindo, rei maravilhoso. Por isso que ele está dizendo assim, como se multiplicaram os inimigos. Ele está dizendo assim, da noite para o dia, gente que me abraçava e me beijava, e que dizia que sou love, sabe aquela... Cuidado com isso, gente. Aí você fala, que isso, pastor? Cuidado com gente que, quando está coisando, você passa, peraí, ó, aqui, ó, cuidado com essas pessoas, cuidado com essas manifestações, dizendo assim, quê? Por você não sair meu mano, sair meu braço, que não sei o quê. Cuidado com isso. Você está lidando com gente humana, e gente humana atrai a gente todo dia. Se você tem coragem, às vezes, de trair sua própria mãe, seu próprio pai que deu a vida por você, imagina o que você vai fazer comigo. Alô? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que pode até uma mãe esquecer de um filho, mas o Senhor não esquecerá de você. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque talvez você está aqui e a tua maior decepção, sabe por quê? Por conta desse filho, que só te dá dor de cabeça. Por conta dessa filha, que só te dá dor de cabeça. Aí alguém está dizendo assim, porque quem está de fora é muito fácil dizer, esquece ele, deixa ele para lá, abandona ele. Só que eu vou falar uma palavra totalmente ao contrário. O Senhor Jesus pode transformar tudo aquilo que eu não posso. É o contrário do que você queria ouvir, não é verdade? Porque decepção vai me fazer ter uma reação mediante a todo o sistema. O que é isso? Eu entendi que você me feriu, que você me magoou. Só que eu já falei isso aqui, já preguei isso aqui, já conversei isso com Cristina já algumas vezes. Eu lembrei disso agora, Cristina, desceu aqui como um pão fresquinho que desceu do céu, dessa padaria do céu. A dor é inevitável, sofrimento é opcional. Eu vou repetir. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Pastor, o que você está querendo dizer? Você só fica dentro desse ciclo de decepção se você quiser. Entendeu isso? É tipo assim, o Senhor está dizendo, tem uma mesa de excelência para você. É mesa, mas você quer sentar no chão. É tipo assim, eu quero colocar você aqui em cima, mas você quer ficar embaixo. É tipo assim, Deus chamou pessoas para falar coisas que talvez você não tenha autoridade para falar e nem tem conhecimento. Em vez de reclamar, apoie. Mas se não pode apoiar, cale-se. Porque tem coisas que você pode ajudar muito mais, simplesmente você ficar de boca fechada. Então você olhando ao texto, você vai entender. O que Davi está dizendo? Da noite para o dia se levantou um monte de coisa. Aconteceu um monte de coisa. Eu fui traído, e eu fui traído por quem? Fui traído por alguém que é do meu seio familiar. Ei, tem mãe aqui? Tem mãe aqui? Imagina você esperar 9 meses alguém desejar e passa o tempo. Deus está falando aqui, meu irmão. E depois, quando você espera assim, caramba, vou receber uma declaração linda de amor na rede social, no meu aniversário, seja lá o que for, caramba, eu vou receber um buquê de flor dele ou dela, e de repente você só recebe notícia de alguém dizendo assim, ó, não vale nada,
não serve para nada. E aí entra o conflito. Aceito essa palavra ou libero uma palavra? Eu vim dizer uma coisa para você. Como lidar com a decepção? Lide com ela, com o poder e a autoridade que vem de Cristo Jesus. O meu filho, ele é nível 3 de suporte. Não é verbal, tem um nível altíssimo de autismo. Ele tem dificuldades em comunicação. A Lídia cuida dele ali dentro da escola e pode dizer também ali que ela está ali e vê como ele é. E eu e minha esposa passamos vários processos com ele. Eu tenho que decidir que ser como alguns pais que eu conheço. Não, é assim mesmo. Foi o que Deus que quis assim. Eu preciso acreditar nos profetas que o Senhor vai usar. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei se vai ser hoje, eu não sei que vai ser amanhã, mas um dia eu e você vamos ficar perplexos dentro dessa igreja. E eu nem te falei o que é, mas eu não sei que dia nem a hora. Mas eu vou ver ele pegar o microfone, nem que seja com a voz embolada, do jeito que for. Talvez levantando somente a mão, vai dizer assim, eu só falei com o Senhor, Senhor, eu só quero que ele levante um dia na igreja e diga assim, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? A decepção, ela é inevitável. A dor é inevitável. É inevitável, não tem como eu prever. Eu estar andando e de repente dar um chute aqui. E é inevitável, não tinha como eu prever, machucou. Só que eu posso decidir. Aonde eu me machuquei, eu simplesmente falei, opa, me machuquei aqui. Pastor, o que você está querendo dizer? Saia dessas mesas que te machucam. Corte relacionamentos com pessoas que não têm o mesmo propósito que o seu. Se afaste de pessoas que não têm a mesma visão que a sua. Não coloque na sua mesa pessoas que não têm um assunto que vai levar você ao crescimento. Que conversa fiada é essa, meu irmão? Estamos perdendo tempo conversando um monte de besteira. E não estamos nos conectando em crescimento. Onde o mundo está crescendo e desenvolvimento dentro de um contexto político, social. E se você perguntar para algumas pessoas, você sabe o que está acontecendo, vamos falar só da nossa nação? Ninguém sabe falar nem um pouquinho, não entende nem um pouquinho, só sabe falar, faz o L. Só sabe falar se Lula é bom, se Lula é ruim. Se Bolsonaro é maravilhoso, se Bolsonaro não foi. Você sabe falar se quem vai ser o próximo. Eu te falar uma coisa, eu não sou de direita nem sou de esquerda, eu sou do céu. O meu apoio está naquilo que traz o crescimento e o desenvolvimento para a nossa nação. Obviamente que eu jamais apoiarei algum movimento de esquerda. Mas antes de qualquer coisa, de ser pastor, eu sou um cidadão. E toda vez que eu for liberar o meu voto, ele vai ser consciente dentro de um propósito. Porque o que vai pesar para mim, pesa para você também. Então, eu estou querendo dizer uma coisa. Como posso sentar em uma mesa que não vai me levar pelo menos a um nível de crescimento? Só que muitos de nós estamos nos decepcionando, sabe por quê? Porque onde você deveria crescer, você está regredindo. Porque você está equivocado no seu propósito. Sabe o que o Davi está relatando para todo mundo? E está todo mundo olhando, está aqui, ó. Está todos os companheiros de guerra dele. E está Davi sentado no canto. E está falando assim, meu Deus, meu próprio filho se virou contra mim. Meu Deus, o povo está querendo me matar. Está tudo indo de água abaixo. O negócio está... Aí está todo, eles estão ouvindo. Aí talvez alguém está falando assim, deu ruim. Não tem como, não vai ter jeito, não dá. Sabe por quê? As pessoas gostam de nos ler pelas lágrimas que derramamos. Só que eu quero te falar uma coisa. Cada lágrima que você derramar, oh aleluia, será uma recompensa que virá do céu sobre a nossa vida. Sabe por quê? Aquele que chora para Deus, ele tem uma resposta. E eu quero falar para você em nome de Jesus, tem um milagre vindo na tua casa. Não, você não entendeu, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero profetizar isso para você. Tem um milagre vindo na tua direção.
tem a cura, tem um milagre, tem um renovo, tem uma transformação, tem uma conscientização de algo maior, porque o Senhor, Ele é poderoso e infinito no seu milagre. Vira para o teu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: a gente não vai mais se decepcionar. Fala isso para ele. Fala isso para ela. A gente não vai mais se decepcionar. Não. O Senhor está blindando teu coração hoje. Sabe uma das coisas que eu preciso que você seja maduro? Você seja maduro para ouvir correções. Nós estamos vivendo um tempo de muita gente. Eu sou o pastor maravilhoso até o dia que eu estou te dando um sorriso. O dia que eu estou fazendo coração para você, que eu curto a tua foto, que eu declaro que eu te amo agora, o dia que eu te chamo, que é isso aí? Eu passo a não prestar mais. Deixa eu te falar uma coisa, você vai decidir hoje se você vai me amar em Cristo Jesus ou se você vai me odiar. Talvez esse é o último dia que a gente se veja. Mas se a gente vai se relacionar, deixa eu te falar uma coisa. Seja mel ou seja fel, seja rosas ou espinho, nós vamos crescer. E uma das coisas que eu vou falar para você, coloque a mão no seu ouvido assim, ó. Se você não crescer, você nem devia ter vindo para a igreja. Você tinha que ter ficado em casa. Bota a mão no teu ouvido e fala assim: nada mais que eu ouço vai me magoar e me ferir. Pastor, por que você está dizendo isso? Você está sendo movimentado pelo que as pessoas falam. E aí você deveria crescer, você está parado. Por quê? Porque falaram. Porque disse que não vai acontecer. Porque disse que eu não vou avançar. Porque ele não gosta de mim, porque ela não gosta de mim. Porque... E deixa eu te falar uma coisa. Você está querendo criar o teu sistema emocional, espiritual, conjugal, seja ele da forma que for, pelo crivo do que eu acho que é bom ou ruim para você. Eu tenho uma proposta a te fazer. Eu não tenho algo a te impor. O reino de Deus, ele tem uma proposta a nos fazer. E que proposta é essa? Se verdadeiramente servimos a Cristo em espírito e em verdade, então eu digo para você, quando Satanás bater na porta da tua casa, ele vai: ih, não dá para entrar não. Por quê? Olha lá a marca do cordeiro lá. Não, eu vou dizer para você. Aí você está no meio das suas atividades, não importa qual seja. Vamos lá arrebentar a vida dele ou dela. Aí vai aquela comitiva de demônios, espíritos, demônios territoriais para te pedir uma coisa. Ih, não dá não, por quê? Tem uma marca do sangue na vida dele, dela. Como lidar com a decepção? Seja maduro com as coisas que você ouve. Seja seletivo com suas amizades. Entenda quem pode ou não pode sentar na sua mesa. Pastor, o que é isso? Vou te falar uma coisa aqui. Ei, pesado. Vou falar uma coisa pesada aqui agora. Difícil de lidar. Às vezes nossos opositores estão dentro da nossa própria casa. Difícil. Às vezes o maior opositor seu pode ser um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe. Eu não sei. E aí a pergunta que eu vou fazer para você: até quando você vai se deixar ser levado pela palavra que desconstrói? E até quando você vai deixar de entender que aquele que pagou um alto preço sobre a tua vida está dizendo assim: olha para mim, olha para mim. E quando você olhar para mim, as suas imperfeições eu vou transformar elas em Cristo Jesus. Sabe os seus defeitos, sabe as suas limitações, olhe para mim. E eu vou levar você a um nível diferente de tudo que você já viveu. Olhe para mim. E eu vou mostrar para você aonde eu posso fazer você chegar. Olhe para mim. E toda vez que você for rejeitado, você vai encontrar abrigo e colo nos meus braços. A grande verdade é que preferimos estar dentro de um ambiente melancólico e ficar remoendo coisas quando deveríamos agir. E o que Davi está dizendo? Um relato. Ele está relatando algo, contando, é um salmo, é um canto. Ele está falando. E quem está ouvindo, e quem está talvez está falando assim: caramba, é um cântico, é algo falando sobre uma derrota, sobre algo que aconteceu. Então a expectativa de quem está ouvindo é: deu ruim, e agora? O que vai acontecer? Daqui para frente não tem jeito. Não, mas aí no meio daquilo que ele está dizendo, de todas as catástrofes e calamidades que ele enfrentou, ele vai dizendo assim: mas, porém, oh aleluia.
aleluia. O Senhor, aleluia, oh aleluia. Versículo 3, porém, tu, Senhor, ele começa a dizer, porém, com a sua harpa dizendo, tu, Senhor, és o meu escudo, é a tua mão forte que declama sobre a minha cabeça. Aí ele vem dizendo, e que com a minha voz, se eu clamar ao Senhor, tu me virás do teu santo monte e descerás sobre a minha vida, e um milagre se manifestará. O que ele está dizendo? Eu não posso impedir que você chore, mas eu posso promover para você aquele que consola o teu choro, Jesus Cristo. É inevitável você se decepcionar com alguém ou com alguma coisa, mas eu quero te falar uma coisa, é inevitável, mas a opção que eu tenho nessa noite é não olhar nem para um lado e não olhar nem para o outro, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Pastor, por que você está dizendo isso? A gente estamos querendo tratar questões espirituais com ações humanas, e ações humanas com questões espirituais. Tem coisa que a gente tem que orar, tem coisa que você tem que se calar e orar, mas tem coisa que você vai ter que levantar e você vai ter que agir. Pastor, o que é que eu vou ter que agir? Talvez você vai ter que acordar pela manhã e você vai falar assim, hoje eu vou chamar fulano, vou chamar fulana, e nós vamos ter uma conversa difícil. E o que é a conversa difícil? Que eu já falei isso há 6 anos, eu falo sobre a conversa difícil. A conversa difícil é aquela conversa desconfortável, que me coloca numa situação delicada, mas aonde eu tenho que sentar de frente para alguém e dizer assim, eu não concordo com o que você anda fazendo. O que você está fazendo está me ferindo, me magoando e trazendo um prejuízo muito grande à nossa família. E eu decido nesse dia de hoje a não permitir que você fira mais ou destrua esse propósito da nossa casa. Só que o problema da conversa difícil exige de você posicionamento. E posicionamento está relacionado a uma atitude. E homens e mulheres que não têm atitude serão governados. Você deveria estar numa posição melhor, mas a sua atitude cômoda, você está perigosamente confortável. Pastor, o que é perigosamente confortável? É porque você não quer tomar uma atitude. Não confunda tomar uma atitude com longanimidade, é totalmente diferente. Ser longânimo é você avaliar de uma forma diferente aonde você tem que tomar uma decisão. Agora, a falta de atitude é como tem um adversário à sua frente, que você deveria partir para cima dele, e com toda a força que você tem, você está assim, mas ele é grande. Mas como é que você, as minhas meninas que estão ali, guerreiras ali, lutadora, ela pode dizer bem o que eu estou falando. Eu vejo todos os vídeos delas, e eu vi outro dia que uma delas ali estava lutando com uma menina maior, era maior, uma menina assim com um porte assim, eu no meu olho assim, eu não entendo muito disso, mas parecia que ela era maior, mais corpuda, e eu vi uma delas dando um pirulito, um negócio assim, pau, a menina, pum, caiu. Como vi o próprio Edielso, que é meu amigo, meu irmão, Edielso, que é professor, não está aqui hoje, mas ele lutou com um menino grandão, um menino corpudo, e eu falei assim, Jesus, Edielso é maluco. Eu falei, Edielso é doido, menino grande. E Edielso, apesar de ser um atleta, é magrinho, e Edielso vindo coisando, o Edielso deu um pirulito, um negócio assim, pum, o menino, pum, caiu. Eu falei assim, que isso, mano? Ele falou assim, porque é adversário, você não tem que ficar olhando se ele é alto, se ele é baixo, você tem que partir para cima dele e dizer, é vencer ou vencer, é vencer ou vencer. Deixa eu te dizer uma coisa, sempre os nossos inimigos, eles estão mais qualificados que a gente. Todo opositor, ele tem um trunfo na... Ah, pastor Malu, usa isso na pregação. Quem é que prega isso? Escuta aqui uma coisa. Todo opositor tem um trunfo na manga. Sabe aquela vaga de emprego que você sempre sonhou? Aí tem um monte lá. E aí você vai descobrir que os caras, às vezes, estão até mais qualificados que você. Só que a diferença que a gente tem, sabe o quê?
É que a gente tem um trunfo que muitas vezes eles não têm. Ah, irmão, só espiritual tem isso. Tá todo mundo dizendo assim: não vai dar não, você não é qualificado, você não tem o QI, você não tem, ou então você não tem o cachulé, né? Para poder ali, não, aí você não tem, você fala assim, mas eu tenho alguém, que é o dono do ouro e da prata, aleluia. Ah, irmão, vou falar uma coisa para você. É porque talvez você não conheça as minhas meninas ali, mas um dia ainda vou ver vocês nas Olimpíadas. Vou ver elas ali na Olimpíada. Aí você faz um coração pro pastor lá para deixar todo mundo lá. Faz um coração para mim lá, pastor Calão. Aí todo mundo, eu vou falar assim, a todo mundo. Pastor, o que você está querendo dizer? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia que eu fui pregar numa igreja. Era uma igreja para mais de 10 mil pessoas sentadas. Minhas irmãs e minha mãe ficaram em casa, assistindo da live e orando por mim. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, pastor Marlon, meus meninos, vocês não sabem o que é sofrer. Vocês não sabem o que é humilhação ministerial. Vocês não sabem o que é isso. Você não sabe o que é você ser avaliado pelo seu porte físico. Vocês não sabem o que é isso. Cheguei, minha esposa comprou a melhor camisa que ela podia comprar para mim. Ela botou, compramos o melhor vestido para ela. E quando eu cheguei, pastor Maurício, no lugar, eu me lembro que, vem aqui, pastor Cristiano, eu me lembro que quem veio me receber, pega assim nessa minha gola, nessa gola assim na minha cara, e fala assim, fala assim, tá. Mais ou menos. Porque eu não tinha dinheiro. Porque tem gente que avalia o outro, e eu já ouvi isso. Coloque um jacaré no seu peito, ande com uma maçã na sua mão, e você vai ver portas abrirem para você. Aí alguém falou, pastor, que loucura é essa? Coloque um jacaré no seu peito, ande com uma maçã na sua mão, e você vai ver portas. Você acha que isso é um enigma? Ou você sabe do que eu estou falando? Quem sabe do que eu estou falando? Fala, filho, o que é? O que é? Coloque uma camisa da Lacoste. Coloque e você vai ver que portas vão se abrir. Por quê? Porque corruptos, só espiritual entende isso. Porque prostitutos, eles são atraídos pelaquilo que você aparenta ter. E às vezes a gente está se endividando para poder manter a aparência, para que ele ache que está tudo bem. Meu Deus. Naquele dia, irmão, antes de subir no altar, eu falei com o Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não vou. E disseram para mim: não cante, pregue a palavra, não se movimente, fique parado, pregue. E me deram várias instruções. Irmão, naquele dia eu falei assim: eu vou ser escorraçado, mas eu vou dar lugar nesse lugar. E eu peguei, eu comecei a dançar no altar. E eu dei uma corrida. Quando eu comecei a correr no altar, gordo desse jeito, a minha mulher olhou para mim e ela baixou a cabeça: Jesus, tem misericórdia. E eu comecei a cantar em cima do altar. E quando eu olhei para a igreja deu uma explosão de glória, de aleluia. E eu falei: o nome do Senhor é glorificado, não pelaquilo que eu tenho, mas pelaquilo que Ele me deu. Pastor, você está querendo dizer nessa noite? Eu quero te falar para você: pare de querer agradar as pessoas para se encaixar no mundo ao qual você não pertence. Eu já preguei isso aqui, só que o problema de vocês, que muitos de vocês só vão dar valor o dia que eu morrer. Aí vão querer lembrar das mensagens que eu preguei. Tem essas neuroses, né? A gente só lembra depois que perde. Eu já falei: não queira encaixar um Lego no Playmobil. Pastor, o que é isso? É um brinquedo que eu, quando era criança, eu tinha um sonho de ter, mas era caro. Lego, Playmobil. Aí diziam: Lego, brinquedo de rico, Playmobil, brinquedo de pobre. Eram brinquedos de montar.
E o engraçado disso tudo, que outro dia me deu um espírito de criança. Eu fui na loja e vi um Lego caro. E aí deu uma nostalgia, eu falei assim, eu vou comprar essa droga só para fazer raiva a mim mesmo. Porque agora eu posso comprar, eu olho assim, vou comprar essa droga, vou pegar lá, vou abrir a caixa, vou espalhar na sala de casa, vou espalhar tudo, só porque assim eu posso comprar. Sabe o que é isso? A infantilidade. Quem é que faz o psicanálise? Sabe? Essa criança indomada dentro da gente. Cadê os meus psicanalistas? Cadê quem fica me avaliando? Fala assim, pastor, meio surtado, meio doido, né? Que fica me olhando. Essa minha criança que quer ficar batendo, fazendo birrinha. Não! Se deixar, tem gente aqui que vai pedir até chupeta. Aí por conta disso, meu amor, não pode, não faça isso, e não sei o quê. Não, mas eu quero, e não sei o quê. E que fulano tem, e eu também tenho que ter. Só que ninguém quer. Fulano tem a vida com Deus e ora na madrugada, mas não vejo você lá na sala de oração. Você podia, mas não vai. Domingo agora tem um encontrão lá no centro de recuperação. 1h15 eu estou te esperando lá, irmão. Ali na Ponte Vermelha. Eu quero ver se cadê aqueles que querem, que estão vocacionados, que o Senhor deu uma revelação. Outro dia falou comigo, Deus me deu uma revelação, pastor, na madrugada. Eu falei, é mesmo? E Deus falou que o Senhor me chamava e me mandava ministrar. Eu falei assim, tá bom, centro de recuperação no domingo. Porque é muito bom subir aqui, pegar esse microfone, tem uma câmera ali. Tem pessoas assistindo. Está na rede social. Tem pessoas vendo. É muito bom pegar, fazer a projeção, vai tirar depois a foto, os meninos faz a edição, o negócio todo. Eu faço uma posição bonita para tentar emagrecer um pouco, um ajuste. Você tira uma foto, fica bonita. Mas você sabe quais feridas que eu carrego? O peso que se traga. Você sabe, é muito bom criticar um patrão. É muito fácil. Você sabe a luta que ele tem para manter aquela porta aberta. Você sabe quantas renúncias ele teve que fazer. Só que a gente gosta de avaliar as coisas pelo jeito que elas parecem ser. Só que tem coisas que elas não são do jeito que parece. É muito mais profundo do que você imagina. Então quando você vê alguém desfrutando de uma coisa extraordinária, diga assim, glória a Deus, ele conseguiu. Mas Senhor, do mesmo jeito que tu fez na vida dele, tu está fazendo na minha vida também. Sabe como é que você trata com a decepção? Não tem inveja de ninguém. Aprenda que o Senhor vai te dar habilidades e capacidade para você conquistar coisas maiores do que você imagina. Mas pastor, só estou perdendo. E eu falei outro dia com a minha esposa, que droga, 2025 está sendo um dos piores anos da minha vida. Eu falei assim, por quê? Porque algumas coisas que eu queria não aconteceram. A minha criança interna. Só para abrir um parênteses para você aqui. Deixa eu te falar uma coisa sobre decepção. Só uma coisa. Eu fiquei muito feliz quando a minha esposa fez a prova para entrar no quartel. E ela tirou a melhor ou a maior nota que podia ter. E aquela coisa, quando ela chegou e ela veio falar primeiro comigo, que tudo ela fala comigo, ela falou, vida, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Eu passei na prova. Aí você passou? Aí ela, sim, eu passei na prova. E aí exatamente, que isso? Foi o que eu fiz. Como assim? Você passou na prova? Passou. Aí eu fui fazer uma autoavaliação minha. Porque na verdade eu acreditava que ela não ia passar. Não, tu não está entendendo. Você não está entendendo. Se você entender, eu deveria jogar um confete e dar um grito. Ah! Você passou! Não, eu falei assim. Eu entrei em estado de choque. Você passou? Sabe o que ativou na hora? Um sentimento que nunca tinha em mim. Egoísmo. Eu falei assim, você passou na prova? Passou. E passar na prova significava
que em alguns momentos ela não ia estar comigo, porque o meu egoísmo queria, eu quero você só comigo, só do meu lado, toda hora comigo, só fazendo as coisas comigo, eu não quero ir em lugar nenhum sem você. Porque eu comecei a usar minha esposa como uma muleta. Eu queria me apoiar nela. E eu não estava entendendo que Deus estava falando para mim. Assim como eu tenho um destino para ela, eu também tenho um destino para você. Essa minha criança, Cristina, levada. Eu me lembro que eu conversando com a Cristina uma vez, e a Cristina tentando falar algo comigo, eu com raiva, e aquela coisa toda, irmão. Deus está falando aqui, deixa eu falar isso. O Senhor está me mandando falar isso. E aí a mulher foi no quartel para apresentar aquela coisa toda, aí eu na minha cabeça. Essa mulher não vai ficar nem... Oh, aleluia. Essa mulher não vai conseguir ficar lá, não. Isso não vai dar certo, não. Eu comigo. Daqui a pouco a mulher vira para mim e fala assim: segunda-feira eu tenho que me apresentar. Aí eu, então, mas como é que a gente vai fazer o negócio da igreja? Aí ela, não, amor, você não entendeu. Segunda-feira eu tenho que me apresentar. Aí daqui a pouco vem a mulher com aquela roupa verde, irmão. E aí eu tinha visto a roupa verde, mas nunca tinha visto ela vestida com aquela roupa verde de quartel. Tem militar aqui? Tem alguém que é militar? Ou já foi militar? Não tem ninguém. Ó, meu mano ali, ainda bem. Tem um aqui também, um guerreiro ali, tem outro guerreiro ali, né? Eu nunca tinha visto ela com a roupa militar. Irmão, aí a mulher foi. Daqui a pouco a mulher vai e me manda uma foto. Ela fala assim: vida, só não pode mostrar para ninguém. Irmão, quando eu vi a mulher vestida de verde, de ponta do pé da cabeça, com chapéu, e aquilo me deu um negócio, dizer ali, meu coração disparou, e aí eu comecei a pensar assim: meu Deus do céu, perdi minha esposa. Olha que loucura isso. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu comecei a achar que a minha esposa tinha morrido. Eu estava vivendo um luto em vida. Deixa eu abrir um parênteses para mim e para você. Tem gente aqui que está vivendo uma prisão emocional, porque você está pensando demais. E quem pensa demais fantasia coisas que não existem. Deus está falando aqui. Sabe por que você está ferindo pessoas? Porque você está pensando em coisas que não são as coisas do céu. E enquanto o teu foco não mudar, você não vai vencer. Enquanto você não olhar para as oportunidades que vêm na tua frente. Só que algumas oportunidades não vêm do jeito que você quer. Ela vem do jeito que Deus quer. A minha ficha só caiu. E quando a mulher ficou uma semana internada, irmão. E quando ela me mandou uma foto toda cheia de lama. Que ela rolou na lama, que ela pulou no morro, que ela fez não sei o quê. E eu falei assim, eu falei isso com alguém, falei assim... Eu tratando a mulher igual uma princesinha, um negocinho, coisando. E eu toda vez que eu via um negócio, eu botava a mulher para trás aqui. E a mulher tá no mato. Ah, caveira! Ah! Que essa mulher? Que mulher? Foi com o Wagner que eu falei isso. Wagner, fui na casa do Wagner, Débora. Wagner, ninguém me entende. E ele falou, que foi, mano? Aí eu tratando a mulher igual uma princesa. Café na mesa. Porque às vezes a gente posta mais... Se você não faz isso, você é um bobo, né? Massagenzinha no pé, aquela coisinha, amor, tô com dorzinha, remedinho, massagem. Eu sou desse. Eu cuido dos meus com força. Minha mãe e meu pai me ensinou para cuidar da minha família. De repente, cadê a mulher? A mulher, faca na caveira! E a mulher cheia de lama mandou a foto. E, com um bando de outras meninas também, umas meninas doidas, com olheira. E eu, que parada é essa? Que isso? Daqui a pouco a mulher, irmão, vindo 5.5, toda turbinada. Aí eu só fui entender o propósito, sabe quando? No dia da formação dela. Que ela estava lá, e ela... Quem é militar aí sabe? Pô, aquela coisa linda. Eu vi a mulher, quando eu vi uma mulher com aquela roupa, maneira, toda ajustada, paramentada, recebendo ali os cumprimentos das pessoas. E ainda eu fui abusado, que disseram assim, não pode falar com o comandante. Não pode falar com o comandante. Eu fui lá no comandante, dei um tapa no braço dele, e aí, mano, chamei ele de mano. Eu sou desse. Todo mundo, não pode chegar perto do comandante, que o comandante
comandante é assim, Richard, que assado, um cara meio doido mesmo, com a cara estranha. Cheguei aí, mano, dei um tapa no braço dele, apertei ele. Ele olhou para mim assim: você é família? Você é parente? Eu sou parente dela ali, ela é minha esposa. Ele sei o quê. E aí, como é que o senhor tá? Aí eu quebrei ele, porque ele falou algo de um livro que eu já tinha lido. Ai, irmão. E aí a gente dialogou, e ali eu entendi, sabe por quê? Eu te falar uma coisa. Sabe qual é o problema da decepção? Ela faz você ver coisa onde não existe. Sabe por quê? Hoje, eu chego na igreja de Kombi, mas daqui um dia eu vou chegar de carro. Pegou? Não, você entendeu? Você entendeu isso? A gente fica, que não sei o que tá. Não. O Senhor falou assim: vou mandar ela lá, vai ganhar um salário maneiro, vai somar com o teu, e daqui um dia, você pode gostar, não gostar, quem vai falar que eu sou ladrão, que eu sou bandido, que você pode chamar o que eu for, mas eu vou entrar na agência. Eu e ela, nós vamos realizar um sonho nosso antigo. Eu vou sair com um carro com plástico no banco. Vou glorificar o nome do Senhor. E no meu culto de ação de graça, que eu vou comprar minha casa com o meu salário, com o meu trabalho, junto, somado com o dela. E no dia que você for lá na minha casa, porque você vai na minha casa, e quando você sentar lá com o meu cachorro quente, que eu vou fazer com o meu salário, junto com o dela, você vai falar assim: um dia o pastor ficou doido, que ficou preocupado. A gente fica preocupado, sabe o que acontece? Porque a gente está se decepcionando com coisa que não tem nada a ver. Se você está do lado de quem você ama, dá um sorriso para ela, ou para ele, e fala assim: coisa linda da minha vida. Fala aí agora. Não quer falar não, né? Se está do lado de alguém que você ama, fala assim: você é a coisa mais linda da minha vida. De vez em quando até me irrita. Entendeu como é que você lida com a decepção? Decepção você lida assim, mas dá uma risada para ela. Diabo, você está querendo perturbar minha cabeça, né, capeta? Eu vou pegar você no chifre e eu vou te repreender no nome de Jesus. Sabe como é que você lida com a decepção? Te traiu, mentiu para você, te magoou, não pensou no teu sentimento, exclui da tua vida. É assim que você lida. Pastor, que isso? Mas não tem que perdoar? Sim, está perdoado. E dou até um afago de o quê? Beijo e tudo. Perdão dado, acesso negado. Nunca dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Eu profetizo e termino aqui: que nunca mais, irmão, escuta bem isso, na autoridade do nome do Senhor, nunca mais as pessoas que mentem para você, para tentar te agradar, as pessoas que maquinam contra a tua vida, as pessoas que entram na tua casa, que invejam o que você tem, as pessoas que ficam liberando palavras ao contrário de você, nunca mais esse ciclo de mentira e de engano vai influenciar a tua vida. Nunca mais. Ei, você entendeu o que eu estou dizendo? Nunca mais você será subjugado com o que dizem ou o que falam. O que dizem e o que falam todo dia, meus irmãos. Todo dia alguém vai falar alguma coisa de você. Agora eu quero dizer para você o que Deus está dizendo de você. Tu és a menina dos olhos do Senhor. E o Senhor escolheu você para esse tempo. Esse é o tempo favorável do Senhor. E em Cristo. Aleluia, eu sou espiritual, entende isso? Em Cristo, 2025. Deixa eu dizer o que vai ser o nosso 2025. Um dos melhores anos da nossa vida. Está vivendo, pastor, mas já estamos caminhando, daqui a pouco nós chegamos agora em julho, o cara está querendo lidar como se estivesse em dezembro, irmão. Eu estou vivendo meu julho agora, mas eu vou dizer como é que vai ser meu dezembro. Eu e a minha família dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Pelas guerras, pelas lutas, eu vou falar para você, eu vou fazer teu casamento. Eu vou celebrar teu casamento, eu vou segurar teu filho no meu colo, eu vou no teu culto de ação de graça, eu vou sentar na mesa com você, eu vou ouvir você pegar o microfone e você tem por obrigação ministrar uma mensagem de excelência. E você tem que subir no altar quando pegar o microfone e dizer: Jesus sara, cura, liberta, transforma e leva para morar no céu.
Tu vai pregar, tu vai cantar, tu vai ser um instrumento vivo na mão de Deus. Pastor, mas eu sou assim, eu sou assado, eu tenho assim um negócio e não sei o que, eu não posso. Para. Eu não quero saber como é que você está. Eu quero saber o que você está disposto a fazer por um propósito muito maior. Fique de pé. Primeiro de tudo, queria pedir um ministério de louvor. Nós vamos embora cantando.